macros. Então, hoje nós vamos ver macros. Ô, Karen, aí, ó, chegou o dia. Nossa, se eu aprender a fazer esse negócio aí, vai adiantar bem o lado, viu? Então, vamos ver se nós aprendemos aqui. Vamos ver se nós aprendemos. Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala de macro, vocês abrirem aí o texto que eu disponibilizei. Deixa eu abrir aqui também. Explicando, né, o que é uma macro. Basicamente, uma macro é uma sequência de comandos que é feita em uma linguagem específica chamada VBA, Visual Basic Automation, tá? Então, é uma linguagem de programação. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó, em 1 hora, né, dá para a gente apenas apresentar isso para vocês e mostrar como que a gente pode fazer uma macro rápida, né? Rápida no sentido de meio que automática, tá? Mas para aprender realmente a como programar, só para a gente não gerar tantas expectativas, né? Mas para a gente aprender realmente a programar uma macro, etc., isso vai pelo menos mais umas 80 horas, tá? Por quê? Porque envolve lógica de programação, envolve comandos, envolve quase que um mini curso aí de algoritmos, né? Para que efetivamente vocês entendam, né, como que vamos falar assim, definir a resolução de um problema em uma sequência de ações, só que além de ser uma sequência de ações, tem que ser o quê? No paradigma, ou seja, na linguagem que o computador entende. Não é só a gente falar assim, vamos fazer um hambúrguer. Para fazer um hambúrguer, os passos são quais? Pega o pão, abre o pão, vai lá, frita o hambúrguer, bababá, tem uma sequência, né? Ou vamos levantando de manhã, você levanta da cama, né, tira a roupa, vai lá, toma banho e depois, sei lá, veste uma nova roupa e vai para o trabalho, né? Se você mudar essa sequência, então, por exemplo, você levanta, vai tomar banho, tira o pijama, coloca outro, então não dá certo, né? Então você tem uma sequência lógica de fazer as coisas. Não é só isso, né? Você também tem que falar essa sequência lógica utilizando uma linguagem própria, que é a linguagem de programação. Então isso demoraria aí pelo menos sei lá, o semestre todo para a gente, pelo menos, passar o básico para vocês, tá? Então, é isso, né? Então, uma macro é exatamente isso. E ela pode ser feita de duas formas. A gente fala a hardcore ou a softcore, né? A hardcore é aquela que você abre lá, né, o VBA e sai programando. A outra é você grava uma sequência de comandos e ele vai inserindo para você isso daí e depois colocando isso dentro de um negócio chamado de procedimento, né? E efetivamente, quando você precisar, você executa aquele procedimento específico, que vai ter um nome específico, que vai ter uma tecla associada a ele e assim por diante, tá? Por que a gente pode utilizar, né? Onde que a gente vai utilizar a macro? Basicamente para automatizar tarefas repetitivas que nós fazemos com muita frequência, né? Que efetivamente nos demanda aí um tempo considerável, né? Então a gente pode automatizar isso, né? Uma macro é um recurso para gravar ações dentro do Excel. O Excel, então, vai transformar essa sequência de ações em uma sequência de comandos em VBA, tá? Como eu já expliquei. E VBA é uma linguagem de programação que automatiza outros aplicativos. Todo o Office, né? Então, o Word, você pode programar em VBA lá no Word, no PowerPoint, no Excel, no AutoCAD, no Corel, né? Então, tudo são programas, né, que aceitam esta programação de automatização de tarefas, tá bom? Muito bem. A primeira coisa que nós temos que fazer é habilitar as macros, né, no nosso Excel.
porque eles não vêm habilitados por default, né? E como que você faz isso? Então, deixa eu abrir o Excel aqui para vocês. Deixa eu fechar essa planilha aqui. Aqui, vou fechar. Cadê fechar? Fechar. Não salvar. Pronto. Então, abriu aqui o Excel, novo arquivo, né? Aqui, bababá. Muito bem. Então, vendo aqui em cima, na barra de menu aqui, né? Se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, um item que possivelmente vocês não tenham aí na barra de vocês, que é essa aqui, ó, desenvolvedor, tá? Eu vou tirar isso daqui, tá? Opções, faixa de opções. Eu vou tirar isso, ok. Tá aqui, ó. Agora eu acho que o meu Excel ficou igualzinho de vocês, tá? Como que a gente faz para ativar? Clicamos aqui, ó, em arquivo, opções, aí vai aparecer aquele menu, né, que nós utilizamos para habilitar o suplemento lá do solver, né? Agora ele já está habilitado aqui, tá vendo? Duas acima, tem aqui, ó, personalizar faixa de opções, tá? Em personalizar faixas de opções, aqui do lado direito, né, personalizar faixas de opções, você desce aqui, ó, tem um item aqui chamado desenvolvedor, tá vendo? Aí, se você clicar no maisinho aqui, ó, você tem todos os submenus aqui, né, vamos falar assim, que ele vai habilitar. Você pode habilitar ou desabilitar cada um desses itens aqui. Por default, né, quando você habilita este de cima aqui, ele vai habilitar todos os suplementos aqui internos aqui, tá? Os códigos, suplementos, controles e XML. Então, só clicar aqui, ó, deixar habilitado o desenvolvedor e clicar no OK. O que vai acontecer? Vai habilitar esta opção aqui, ó, desenvolvedor. Se você clicar agora, ó, ele vai ter uma série de opções, né? Dentre elas aqui, ó, gravar macros e assim por diante, tá? Agora, sim, vocês estão habilitados para trabalhar com macros. E aí, então, vamos abrir aquele arquivo que eu passei para vocês, chamado aula 14B, macros. Aí ele tem 1, 2, 3, 4 abinhas. Vamos clicar na primeira aba, macro 1. Ok? Pessoal? Dá para colocar no chat aqui, professor, esse arquivo? Por favor? Já coloquei. Ai, meu Deus, eu não vi? Ah, não está atualizando o meu trem aqui. Eita. O meu também não tem. O professor não mandou, esqueceu. É sexta-feira. Eu coloquei, eu só não cliquei naquela setinha que fala, vai! E aí os doidos dos alunos, tudo achando que não funciona e não dá certo. O meu já tava batendo no notebook aqui já. Esse professor pode, viu? Ó, pode aposentar ele. Faz favor aí, faz o pedido aí. Aposentar o professor. Gente, vamos entrar de férias, por favor. Vamos entrar de férias. Nossa, tá faltando muito pro final do ano, senhor. Olha, pelos meus cálculos aqui, acho que só faltam mais 4 semanas. Acabou o feriado, não tem mais. Não tem como inventar algum feriado, né? Não tem feriado nenhum, Hudson. Brincadeira, ó, tô vendo aqui. Mas cai no sábado. Oi? Tem o dia 20, mas cai no sábado. Pois é. Não dá para mudar ele de dia, não? Trazer ele para sexta-feira? Ô, louco, dia 15 cai segunda. Então, mas é dia 15, a gente não tem aula de segunda.
Podia Mas- emendar, né? De segunda a sexta. Pois Mas não é. pra gente dormir, professor. A gente precisa dormir. Vamos Dormir, emendar? Fernando, o que é Vamos emendar o isso? feriado A de... Fernanda só pensa em dormir, cara. Na verdade, a gente tá precisando daquelas ervinhas lá dos cogumelos, não é? Dos cactos, né? Porque para poder suportar algumas aulas aí, precisa daqueles cactos gostosos, né? Não é Pois cacto, é. não, é cogumelo mesmo. É que teve um aluno aí o semestre passado que ele falou que o cacto é mais forte do que o cogumelo. Você tá brincando. Diz que tem uns cactos específicos aí que ajudam muito. A Fernanda já tá plantando, já desde semana passada. Já tem a plantação na casa dela. Ô, Fernanda, me manda aí o nome aí desses cactos aí. Professor, porque, olha, Rivotril, diazepam, meu ansiolítico, já deu tudo tolerância, não faz mais efeito não, tem que ser um negócio mais forte. Mas viu, o Rivotril é o contrário, não é? Você tá tomando Rivotril e colocando o cacto, um vai contra o outro. Então, professor, aqui a gente tá assim, né? Uma hora tem que acalmar, porque, meu Deus do céu, parece que a gente vai surtar. Daí na outra o corpo não aguenta mais. Precisa de um estímulo para sobreviver. Ai, coitado de mim. Eu aqui no Guaraná em pó. Olha só. Coitadinho. Chá verde, Guaraná em pó. Guaraná em pó pra nós é que nem adoçante, professor. Não faz efeito nenhum. Soleto já. Engorda do mesmo jeito, né, Judson? Não tem nem o que falar. É Guaraná em pó. Meu corpo, a hora que vê Guaraná em pó, ele vai, o que isso é? Canela? Canela? Parece mesmo, né? Muito bem. Então, quando vocês abrirem aí este arquivo que agora eu passei para vocês, né? Ele vai colocar lá alguns alertas de segurança, né? Pode habilitar que não tem vírus nenhum aí, é só as macros que efetivamente é um dispositivo de segurança, né? Que o Excel tem. Por quê? Porque pode ter pessoas mal intencionadas que podem passar macros automáticas aí, então muito cuidado quando vocês forem utilizar macros de outras pessoas, tá? Porque pode, né? Existe no mundo tudo, né? Com certeza, já geraram minha conta já. Tá vendo? Então é muito... Olha, eu recebi ontem, quando foi no outro dia, já não tinha mais dinheiro. Aí veio a CPFL, tudo, falou assim, já tá pago já. Achei engraçado, professor. Ô, louco. É brincadeira, professor. Ou seja, eu mesmo gastei pagando as contas, zeraram. Não sei, essa Tânia, ela não é... Sabe aquele ser humano que tem um narizinho vermelhinho assim, a bochecha meio branca, sabe? O cabelinho colorido. É palhacinha, de sexta-feira ainda. Você gosta. Eu espero o semestre que vem, professor. Que pena que o senhor não vai estar com a gente, ainda vai estar no físico lá. Eu acredito que semestre que vem vai ser uma beleza essa sala. Mas eu vou passar de madrugada lá falar um oi pra vocês, hein? Não, de madrugada. Pior que vai ser mesmo, filho. Levantar cedo não vai ser fácil, não. Vai. Pegar ônibus, tudo é complicado. Vocês sabem que eu trabalho no Centro Paula Souza já vai fazer quase 20 anos, né? Mas eu era professor da FATEC de Indaiatuba, depois eu migrei para a FATEC de Itu, e esse ano aqui só que eu entrei para a FATEC de Sorocaba, então eu não sei nada lá. Então eu estou mais perdido do que cego em tiroteio lá. Então eu não sei onde que é o laboratório de informática, onde que é a sala de vocês. Então se for perto eu passo, se não for, aí eu não A gente também não sabe, professor. Tamo junto. A gente também não sabe, nós começamos na pandemia, 1 ano e meio sem... A única coisa que nós soubemos fazer foi chegar na FATEC semana retrasada, aí que nós fomos visitar lá o laboratório Visitamos, de... Mas é só também. Tamo junto, então. De frente com o laboratório que a gente foi, estava a sala de informática, Hudson. Foi informado pra gente. Olha, ficou conversando, né?
Tá? Ah, tinha informática lá? Eu nem vi computador ali. É um monte de computador de frente. Então, beleza. Então, vamos ficar perto, ó, tá vendo? Então, aí Tá certo. eu passo lá falar oi, então. Então, muito cuidado então com macros de terceiros, tá? Então, só realmente habilitem essa opção quando vocês tiverem certeza. E a Fernanda colocou ali que o ícone, né, deste arquivo é um pouquinho diferente. Por quê? Porque se vocês observarem, um arquivo Excel normal, uma pasta normal, ele tem o formato, ó, vou colocar aqui no chat, né, XLSX, tá? XLSX, esse é o finalzinho dele, né, que a gente chama de extensão, tá? Essa é a extensão do arquivo, uma pasta normal de Excel. Neste caso, como ela é um arquivo de macro, né, ela tem assim, ó, XLSM. Então, o final ali, ó, é uma macro. Então, ele está falando o seguinte, ó, é uma pasta, né, é um arquivo Excel, que é o XLS, mas aqui dentro tem uma macro, tá? Então, é para distinguir aí várias possibilidades, vários tipos de arquivos, tá? Então, por isso que saiu, Fernanda, este ícone um pouquinho diferente aí, tá? Então, toda vez que vocês gravarem uma macro num arquivo e passarem para uma outra pessoa, este arquivo vai ter o nome de XLSM, tá? Muito bem. Então, clica lá em habilitar macros. Muito bem, já temos aqui a habilitação. Então, vamos criar a nossa primeira macro, ou seja, uma sequência de comandos aqui para automatizar uma tarefa. Vamos imaginar que a gente tem essa, do lado direito aí, tem uma área, né? Vocês notam aí, uma área que aqui dentro, né, eu gostaria de aplicar uma determinada formatação em um número. Depois eu posso utilizar essa formatação para outros, né? Vamos clicar nesse daqui, nessa célula aqui indicada, e aqui dentro a gente vai colocar, por exemplo, um valor aqui, ó, 1000, né? Neste valor aqui, 1000, né? Aí a gente clica sobre ele, vamos formatá-lo, seguindo esta ordem que está aqui do lado esquerdo. Só que, calma, não façam nada ainda, tá? Vejam que a gente vai ter uma sequência de ações. Primeiro a gente vai colocar em negrito, depois em itálico, depois a gente vai mudar o tamanho, depois a gente vai a fonte. Então, é uma sequência de passos, concordam? Muito bem. O que é uma macro? É uma sequência de passos, não é? Ótimo. Então, o que a gente vai poder fazer aqui? Nós vamos poder, então, gravar esta sequência de passos para depois reproduzir. Para fazer isso, né, o que eu tenho que fazer? Vamos lá na abinha de desenvolvedor, clica lá em desenvolvedor, e aí ó, tem uma opção aqui, ó, gravar macros, tá? Então, o que acontece? Quando a gente clicar neste botão gravar macros, todas as ações vão ser gravadas, tá? Então, tem que ser muito preciso e fazer com calma para não cometer nenhum erro, porque senão você vai ter que voltar tudo ao zero, vai ter que desfazer, desgravar, etc. E vai ter que voltar tudo do zero, tá bom? Então tem que fazer passo a passo com muita calma. Então vamos fazer isso. Então, ó, eu já tenho aqui, ó, clicado o 1000 aqui, né, que eu quero formatar, o número que eu quero formatar. Aí eu venho aqui, ó, gravar macros, clico lá. Ele vai me dar esta informação inicial aqui que a gente vai ter que informar. Primeiro, qual que é o nome dessa macro? Neste caso específico aqui, de nome de macro, tá? Como a gente está trabalhando aqui por trás, uma linguagem de programação, e aqui, no caso, o nome da macro vai ser o quê? Vai ser o nome da subrotina que ele vai chamar. Então, aqui eu tenho que ter alguns detalhes. Primeiro, eu não posso utilizar acentuação aqui, né? Acentuação, caractere especial, nada disso, tá? Segundo, eu não posso utilizar espaço, tá? Então, eu tenho que colocar um nome, né? Por extenso. E se ele for
formado por mais de uma palavra, eu tenho que unir essas palavras, tá? Não deixando um espaço. E aí a união eu posso fazer de duas formas, ou utilizando um underline, ou então utilizando a primeira letra em maiúscula. Por exemplo, vamos aqui fazer o quê? Uma formatação. Então, vamos chamar de formatação legal, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu digito aqui, ó, formatacão, não pode ter acento, nem ser cedilha, nada disso, tá? Formatacão. Aí eu posso fazer assim, ó, underline legal, ou, veja que não tem espaço, né? Ou só colocar aqui, ó, com letra maiúscula, legal, certo? Então, formatacão legal. Oi, Elaine. Não entendi a sua pergunta, Elaine. Você habilitou o desenvolvedor? Você tinha que habilitar o desenvolvedor. Arquivo, né, opções. Você fez isso? Senão você não vai encontrar essa opção aqui, desenvolvedor. Eu vou dar uma olhadinha aqui, professor. Então, Elaine, essa primeira parte que a gente falou aqui da habilitação da guia desenvolvedor. Você acompanhou? Daí é só clicar salvar, né? É aqui, ó, arquivo, opções, vem aqui, ó, personalizar faixa de opções, clica aqui em desenvolvedor, ok, não é salvar, é ok. Beleza? Pronto, consegui. Joia. Aí apareceu lá desenvolvedor, não apareceu? Aí você clica em cima de desenvolvedor, aí tem uma série de opções. Uma delas é gravar macros, tá? Então você vem aqui, ó, clica sobre, né, sobre o 1000 e clica lá em gravar macros. Então a gente definiu aqui o nome, né, que tem que ter algumas definições, alguns cuidados aqui, que é como é que é? Formatacão legal, tá? Aí, ó, ele fala para você, ó, você quer associar esta macro a uma tecla de atalho, né? A tecla de atalho, ela vai servir para vocês o seguinte, vocês estão lá editando, né? Ao invés de vir aqui, ó, em desenvolvedor, clicar depois em macro, executar macro, se você usar essa tecla de atalho, ele já faz automaticamente isso. Então, aqui no caso, né, vamos tentar a tecla aqui F, por exemplo, né? Ó, olha só o que aconteceu, é muito legal ter acontecido isso. Quando eu teclei o F, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, eu teclei o F maiúsculo, né? Então, ele automaticamente falou o seguinte para mim, ó, Ctrl mais Shift mais F, tá vendo? Ele já marcou isso. Então, eu defini, né, que é Ctrl mais Shift mais F, tá? Agora, eu poderia só Ctrl F? Sim, ó, se eu teclar o F, apenas F. Vai ter alguns casos aonde já existe, né? Por exemplo, ó, se eu tentar fazer o Ctrl Z, ó, aí ele vai falar que já existe alguém aqui. Mas vamos tentar o F, tá? Pode ser que tenha já vamos falar assim, esta letra já sendo utilizada por outras macros, tá? Geralmente ele fala, mas às vezes ele fala depois quando você tenta gravar, tá? Aqui, ó, armazenar macro em, ou eu gravo na pasta de trabalho, ou seja, dentro desta pasta específica, só esta pasta vai poder ser utilizada, ou eu coloco aqui, ó, em pasta de trabalho de macros, tá vendo? Ó, pasta de trabalhos de macro.
Ou eu coloco pasta de trabalho de macro ou esta pasta específica, tá? Se eu colocar esta pasta específica, ele vai gravar só neste arquivo especificamente, nesta pasta de trabalho. Se eu colocar aqui, ó, em pasta de trabalho de macros, em todo e qualquer arquivo que eu abrir, eu vou poder utilizar essa macro que eu acabei de fazer. Entenderam aqui a diferença? Mas ela vai ficar restrita a duas coisas, a este computador especificamente e a este arquivo, tá? Então, obviamente, se você abrir esse arquivo em um outro computador e habilitar a macro, ele também vai habilitar isso, tá? Mas tem que só tomar esse cuidado, tá joia? Então, aqui vocês podem escolher qualquer uma delas. Então, vamos colocar aqui nessa pasta de trabalho. E depois vocês fazem uma descrição, né? Então, aqui no caso, né, e essa descrição é importante porque daqui um mês vocês não vão saber basicamente o que vocês fizeram aqui, todas essas formatações. Então, aqui essa descrição é importante para vocês saberem que tipo de formatação é essa. Então, vocês podem colocar aqui, ó, formatar. Aqui vocês podem utilizar acento, tá? Formatação de célula com negrito. Aí vocês vão colocando itálico, tudo que vocês vão efetivamente fazer, né? Tamanho 16 e assim sucessivamente. Vocês vão colocando todas as informações aqui, tá? Muito bem. Depois que vocês já definiram esses 4 elementos aqui, aí você clica no OK e aí, ó, tudo e qualquer coisa que vocês fizerem depois, isso aqui vai ser gravado, hein? Então, dá um OK. E agora, então, começou, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Parar a gravação significa que está sendo gravado. Então, agora vamos fazer exatamente o que nós temos que fazer, ó. Então, com a célula aqui selecionada, né? O que nós vamos fazer? Vamos lá no menu iniciar. Vamos colocar em negrito lá. Apertamos lá negrito, apertamos itálico, certo? Mudamos o tamanho da fonte para 16. Vamos aqui, ó, tamanho da fonte 16. Cor vermelha, clicamos no vermelho. O preenchimento em amarelo, clicamos em amarelo. Centralizar horizontalmente e verticalmente, olha lá, horizontalmente e verticalmente, certo? O tipo de fonte Arial Black, então vem aqui e seleciona Arial Black. E o formato do número, olha lá, contábil com 2 casas decimais. Então, vocês vêm lá, clica lá em número, contábil, com 2 casas decimais, OK. Então, tá lá, tá? Terminou? Terminamos de fazer as formatações. Aí, a gente vai lá de novo na guia desenvolvedor, parar macro. Parar macro. Pronto. Muito bem. Agora, nós já temos essa macro gravada. E olha só que bacana, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, a gente tem aqui uma sequência de números, né? Sei lá, 1500, 1450, 16, né? Sei lá, qualquer números aqui, tá? Então, agora, olha só. Vamos imaginar que você, com frequência, faça esta formatação aí, tá? Não necessariamente essa, porque essa aqui é meio esdrúxula, né? Mas vamos imaginar que vocês façam essa formatação com algum tipo de frequência. Então, agora eu quero aplicar essa formatação para esse número aqui, né? Então, ao invés de ficar fazendo todo passo a passo, olha só que bacana. Vamos lá na guia desenvolvedor, macros, agora tem esse botãozinho aqui, ó, macro, tá vendo aqui, ó? Clicou, ó, vai aparecer todas as macros que vocês têm disponíveis aí. No meu caso aqui, eu tenho 3 outras aqui que eu tinha feito anteriormente, né? Mas olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, formatação legal, ó, a formatação legal aqui, tá vendo? Então, para aplicar aqui, o que eu faço? Eu seleciono formatação legal e clico aqui em executar, tá? Executar significa, executar, não executar de matar, né, ela, mas sim fazer com que ela execute a tarefa para a qual ela está programada, tá joia? É isso que quer dizer aqui. Então, executar,
e tá aqui, ó. Ela executou toda a formatação naquela célula que eu tenho, então, pré-programada. Uma outra maneira de fazer é utilizando a tecla de atalho. Vocês se lembram qual é? Ctrl F que a gente definiu, não é isso? Então a gente vem aqui, ó, seleciona o número e tecla lá, Ctrl F. E ele aplica a formatação rapidamente para a gente. O que vocês acharam, pessoal? Achei Bacana, né? difícil porque meu não está habilitando a parte de números, professor. Não tá? Não, aparece tudo apagado, não tem como eu acessar os números. Uai. O meu também, professor, não apareceu essa parte, apareceu desenvolvedor, mas não tem, apareceu o macro que tem no início, assim, tá desabilitado também. Quando você abriu o arquivo, você habilitou? Fecha o arquivo e abre de novo. Você tem que habilitar lá em cima as macros, senão elas não vão funcionar. Aí eu fui em opções, daí fui personalizar a faixa de opções, né? Não, legal, isso você já fez. É por isso que está aparecendo a guia desenvolvedor para você. Eu estou falando o Tá seguinte, aparecendo. legal, aí você vai abrir aquele arquivo que eu passei aí no chat. Você já abriu? Abri. E você abriu, Habilitei já também. você puxou para o seu computador, né? Isso. Tá. Aí você, ao abrir o arquivo, ele pede lá, você quer habilitar macro? Você já habilitou também. Habilitei. Tá. E aí o que acontece depois que você fez tudo isso? Ah, agora apareceu, gravar macro. Agora que Ah! apareceu para mim. Possivelmente, quando você abriu o arquivo, você não habilitou a macro. Então, por isso que ela fica travada. Muito bem. Tânia, o que está acontecendo? Vamos ver aqui. Então, não aparece na opção lá para poder passar para valores, em números. Quando você, mesmo clicando sobre a célula, vindo aqui, ó, formatar célula, não tem? Entendeu? E outra coisa, tá vendo que tem parece que duas rodinhas aí, ó. Clica e desclica de novo para sair com esse negócio aí. Eu não estou entendendo o que são esses negócios aí. Dá a impressão que não é a célula que está selecionada, é só o Exato. número, né? É só o texto. Exatamente. E essa é uma das razões porque ela não está conseguindo acessar o número. Na verdade, eu vi aqui que eu tenho que voltar tudo de novo, desde o início, para poder habilitar. Se eu pegar e clicar negrito ou itálico, ele já desabilita o número para mim, que eu não consigo colocar. Eu tive que desfazer o negrito, itálico e o tamanho da fonte, cor, para poder habilitar o número. Mas então, é porque você está selecionando o número, Tânia. Se você selecionar, clicar só na célula. Clica na célula, não no número. Entendeu? Eu coloco na célula, Ó, daí ele não... você clica em cima da célula só. Dá um clique. É para ter habilitado tudo aqui, ó. Agora, se você pega aqui, ó, e marca, tá vendo, ó, como ele desabilita toda uma gama de opções? Fica igualzinho o seu daí. Entendeu? Você tem que clicar, dar um clique só sobre a célula, só para selecionar a célula. Aí ele habilita tudo. Beleza? Certo, professor.
Show de bola, show de bola. Mais alguma dúvida? Certo. Professor, Oi, Edson. eu fiz passo a passo, vamos ver onde que foi que eu errei. Porque eu coloquei números em outras células. Eu estou escrevendo números em outras células e estou indo em cima deles e colocando o Ctrl F, certo? Ele Se você retorna para a célula anterior. Se você habilitou isso, sim. Retorna aqui para essa, né? Isso, para a célula principal lá. Então, o que acontece é o seguinte. Possivelmente, você clicou nesta célula aqui. A gente vai falar sobre isso, tá? Você clicou depois que começou a gravar a macro, tá? Ou seja, você selecionou essa célula depois que começou a gravar a macro. O que vai acontecer? Nós já vamos chegar nisso, que é as macros absolutas e as macros relativas. Então, o que você fez quando você clicou? Enquanto gravando a célula, você clicou na célula, você selecionou aquela célula, você tornou essa macro absoluta. Ela só vai se encaixar ou só vai permitir que você faça uma alteração nesta célula especificamente, tá? Uhum. É por isso que eu pedi para vocês selecionarem antes de começar a gravar. Entenderam? Aí entendi. o que ela gravou na minha aqui? Ela só gravou a formatação. Ela não gravou a seleção. Tá? Tá, então, nesse caso, eu vou aqui em macros, desabilito tudo, faço de novo. Aí, vamos lá. Você para a gravação, né? Já parou a Isso, já gravação, parei. tudo. Uhum. Aí você vai aqui em macros, aí você clica sobre aquela macro que você criou e vem aqui excluir, ó, excluir. Sim, excluiu, tá? Aí se você entrar lá, não tem mais aquela macro que você fez. Aí você grava de novo. Ok. Ok? Então, eu faço toda a formatação sem gravar. Não. Ao contrário. Então, vamos voltar tudo de novo aqui. Então, Vou limpar tudo que tinha. Vamos aqui, ó. Você limpou a macro, aí vamos voltar aqui em número, né? Deixa eu voltar aqui. Pegar isso aqui. Vem iniciar pincel. Eu aplico aqui esta formatação aqui. E aqui eu vou... Deixa eu aplicar essa formatação aqui para esse cara aqui. Pronto. Deixa eu mesclar aqui. Muito bem. Deixa eu pegar um... Pronto, voltamos ao que era antes. Ok? Então, ó, olha lá. Eu clico sobre o número que eu quero formatar. Ok? Só cliquei lá, na célula, tá vendo? Ó, cliquei na célula. Beleza, Hudson? Sim, tô lá na célula. Agora sim, a gente vem em desenvolvedor, gravar macro. Aí a gente coloca aqui o nome lá. Formatação legal. Formatacão, né? Formatacão legal. Aí a tecla é F. Eu quero para esta pasta de trabalho. E aqui eu falo lá para que ela é. Blá, 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 blá. Ok. Pronto, agora já está gravando. Então, eu só vou colocar agora as formatações. Então, eu venho lá em página inicial, coloco lá em negrito, itálico, né? Fonte 16, a letra em vermelho, o fundo amarelo. O que mais? Centralizar horizontalmente e verticalmente. E o tipo da fonte Arial Black. E eu venho aqui agora, ó, eu posso ir de dois jeitos, né? Vim aqui em número, ou venho em cima da célula, clico com o botão direito, formatação, contábil, 2 casas decimais, ok. Pronto, terminei. Vou lá em desenvolvedor,
parar a gravação. Certo, Hudson? Certo, feito. Agora, se você vier numa outra célula, clicar lá Ctrl F, ele aplica para você. Não, o meu voltou na célula de novo. E eu fiz agora passo a passo que o senhor falou. Que Como que estranho. pode? Ele tá, mas isso aí vai ser consertado, tá? Então, como que isso é consertado? É quando a gente usar a referência relativa, tá? Então, mais um minutinho, isso aí vai ser. Eu não sei por que ele não está aceitando, mas ele tá. Certeza daqui a pouco eu descubro, mas. Não, ele Vamos tá lá. pegando só absoluto, tá? Então, você vai ver que é um comandinho que você vai dar a mais ali, que aí ele vai resolver isso, tá? Só que antes, né, de falar isso, eu queria mostrar para vocês o que acontece. Vamos clicar lá em macro 3, tá? O que efetivamente isso acontece? O que acontece por trás, tá? Vamos só gravar aqui uma macro bem simples aqui, ó, só para a gente conhecer o que está acontecendo por trás da macro, tá? Então vamos imaginar, ó, selecionei qualquer célula aqui, e aí eu vou lá gravar macro, vou colocar um nome aqui, por exemplo, macro de sexta-feira, macro sextou, tá? Macro sextou, qualquer nome, né? Aqui vai ser a Ctrl S, né? Para a gente executar essa macro. Nesta pasta de trabalho aqui e qualquer comentário aqui, blá, 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 blá. Tá? Muito bem. Dá um OK e vamos gravar. Ó. Negrito, itálico, tamanho da fonte 14 e cor verde. Verde. Pronto, verde. OK? E aí, então, basta então parar a gravação. Parei a gravação. Então agora aqui, se eu colocar um número aqui, ó, ele está em verde, colocar um outro número aqui. Então aqui, por exemplo, ó, executar macro, vem aqui, macro de sextou, executar, e ele aplicou. Muito bem. Aí, quando eu venho aqui em macros, né, além dessa opção de executar, eu posso vir aqui, ó, e editar, né, ou depurar. Vamos aqui em editar, tá? Olha só que interessante, ele abriu uma janela para a gente, né? Uma janela que mostra aqui as macros, tá vendo aqui, ó? As macros. E tem uma aqui, ó, chamada sextou, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui escrito sextou. E é essa macro aqui que eu acabei de gravar. Eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Só quero ver se ele aumenta um pouquinho a fonte aqui. Editar. Não aumenta, gente, o tamanho aqui. Bom, o que vai acontecer aqui? Ó? O que eu tenho aqui? Então, eu tenho aqui o VBA, tá? O Visual Basic Automation, que é uma linguagem de programação. Só para vocês entenderem, né? Então, a gente pode, ao invés de fazer a forma gravada, etc., lá, a gente pode vir aqui e já fazer direto aqui a programação, tá? O que eu estou falando aqui? Ó? Que eu tenho aqui uma subrotina que tem aquele nome lá, ó, macro sextou, tá vendo aqui, ó, macro sextou? E internamente aqui, ó, ele associou a tecla de atalho, ó, Ctrl S para mim, mas isso internamente, tá bom? Que está aqui do lado esquerdo aqui, que não vem ao caso nesse momento, tá? Aí o que acontece, ó? Olha que bacana. Com a minha
célula selecionada. Então, ele está falando aqui, ó, selection, com a tecla, na célula selecionada, o que eu vou fazer? Ó, eu vou aplicar uma fonte bold, né? Ou seja, em negrito, tá? E ela vai ser igual a true. Então, eu vou ativar naquela célula selecionada o negrito. Depois, eu vou selecionar o itálico, vou ativar o itálico naquela célula selecionada. E aí, ó, com aquela tecla, né, selecionada, né, eu vou fazer tudo isso aqui. O que é tudo isso aqui? Basicamente, o que ele está fazendo aqui, ele está colocando aqui, ó, a fonte 14, o nome da fonte calibre, e basicamente o que a gente fez aqui nessa opção aqui, vocês se lembram? Tamanho da fonte 14. Então, tudo isso daqui, ó, obviamente eu poderia definir mais, né? O tipo da fonte aqui, se tem alguma recuo, né? Ou de linha, espaçamento entre linhas, um monte de coisa eu posso definir. Mas basicamente o que ele pegou foi isso aqui, ó, a fonte 14, tá? O que mais? E aqui, ó, o it selection, aqui, ó, ele fez o quê? Uma definição da cor, né? Lembra que a gente selecionou uma cor verde? A cor verde que ele selecionou é esse aqui, ó, XLET Color Accent 6, tá vendo? Essa daqui é a cor verde clarinho que a gente selecionou. Basicamente isso, tá? Então aqui, ó, são os comandos. Esse aqui é a cor, esse aqui selecionou a fonte e aqui fez em negrito e itálico, tá? Então são comandos, né? Então vejam, né? Um pouco mais complicado, né, do que efetivamente a gente só clicar lá no nosso ambiente, né? Mas eu só queria mostrar para vocês que tudo aquilo que a gente vem clicando, né, quando está gravando a macro, ele vai então interpretando isso em comandos, né, e vai gravando esses comandos aqui. Tá joia? Entenderam aqui a ideia, pessoal? Por trás da macro, o que tem? Professor, se eu fizer alguma alteração nesse negócio aí, ele muda lá? Ó, então aqui, ó, ao invés de 14, eu quero que ele fique 20, um tamanho 20, tá bom? Uhum. Então, ó, agora eu venho aqui salvar, tem que salvar, né? Salvar. Deixa eu ver aqui mais. Arquivo, fechar e voltar para o Excel. Pronto. Agora, olha só. Se eu vier aqui, digitar um número, tá? E agora, vocês se lembram até que é Ctrl S, né? Ctrl S. Olha lá, ele foi para 20, tá vendo? Aqui é 14 e aqui foi para 20. Então, eu fiz aquela alteração lá e ele já salvou na macro, tá? Então, toda vez que eu executar agora aquela macro, ele, ao invés de utilizar a fonte 14, ele vai utilizar 20. Era essa a pergunta? Era. Legal. É isso daí. E aí, basicamente, ó, por exemplo, vamos imaginar que vocês queiram sempre, né, toda vez, né, vocês têm que fazer, por exemplo, uma planilha como essa daqui, tá? Então, vocês podem, por exemplo, reproduzir isso e depois gravar isso em macro, tá? Então, da mesma forma, né? Só que, se eu fizer, né, utilizando, né, a macro convencional, o que vai acontecer? Vamos imaginar o seguinte, ó, aqui um pouquinho mais abaixo aqui, ó, eu vou fazer a reprodução dessa tabela aqui, tá? Então, eu coloco aqui, ó, por exemplo, loja A, né? Então, loja A, eu seleciono toda essa gama aqui, certo? Coloco ela centralizada. Ah, peraí. Desculpe. Eu tenho que iniciar a gravação, né? Então, eu venho aqui, ó, desenvolvedor, gravar macros. Essa macro aqui é tabela, tá? Gera tabela. Então, eu vou gravar aqui com a tecla T,
Teditatu, tá? Esta pasta, e venho aqui e faço a descrição, gera uma nova tabela. Ok. Então, vamos gravar. Então, eu seleciono aqui, então, essa linha, e aí digito lá, loja A, né? Aí, seleciono tudo isso daqui, venho aqui, mesclar e centralizar, e aí eu amplio aqui e coloco em negrito, tá? Mais um pouquinho. Muito bem. Aí embaixo, embaixo dela, eu coloco lá nome, né? E aí aqui os anos, né? Janeiro, fevereiro, e aí a gente pode também selecionar aqui, da mesma forma que a gente faz quando está utilizando o Excel, né? Arrasta e ele grava para a gente isso aqui, né? Aqui do lado de baixo, o nome aqui, ó. Vou colocar só 2, tá? Só para a gente ver. Maria e João, tá? Ok. Vamos agora selecionar tudo isso daqui. Vamos colocar em borda, tá? E agora aqui vamos destacar isso daqui em negrito. Vou colocar, né, o fundo verde. Fundo verde, um pouquinho mais verde, né? Mais escuro. E a letra branca. Aqui. E a letra um pouquinho maior. Muito bem. Tá aí, né? Basicamente a reprodução, né? Aqui também tem um total. E o total, né, também a gente pode automatizar. A gente coloca a fórmula aqui. O que é a fórmula aqui? Igual soma de todo mundo que está aqui em cima, né? Aí a gente pode estender isso aqui para lá. Ok? E aqui a gente pode também dizer que é um valor contábil, né? E aqui embaixo, ó, total anual. Logo abaixo aqui, ó, total anual. A gente pode, então, selecionar isso aqui, mesclar. Tudo isso aqui que eu estou fazendo é uma formatação normal, tá? E ele está gravando isso aqui. E aqui embaixo, né, eu mesclo aqui também as 3, mesclar, elevo, e aqui dentro eu vou colocar o quê? Igual soma do quê? De todos esses valores aqui de totais, certo? Opa, igual soma, abre parênteses, de todos esses totais aqui, fecha, tá aí. Aí a gente centraliza e pronto. Vamos lá, paramos a gravação. Ó. Interromper, parar macro, tá? Muito bem. Agora o que vai acontecer? Ó, eu vou vir aqui, ó, deletar tudo isso daqui, tá? Deletei. Ou então vim aqui, ó, excluir células. Linhas inteiras, ok. Pronto. Apagou tudo, certo? Agora, olha só, eu clico aqui em cima, em qualquer lugar, e teclo lá a minha tecla de atalho, que é Ctrl T de tatu, né? Olha só o que aconteceu. Eu estava com a tecla selecionada aqui, mas olha só onde que ele colou. Ele colou aqui embaixo, né? Ou seja, aonde eu efetivamente fiz todo o processo de gravação aqui da macro, certo? Isso daqui, então, ele identificou o quê? O endereço absoluto, tá? Como é que eu faço, então, para distinguir o endereço absoluto e relativo? Que é basicamente o que estava acontecendo com o Hudson ali, né? Ele sempre formatava na mesma célula. Para fazer isso, né, e isso aqui não acontecer, vamos na última célula aqui, ó, absoluto e relativo, tá?
O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar aquela mesma célula lá, aquela mesma tabela, tá? Nesta outra célula aqui, só que a gente vai fazer um detalhe a mais, tá? Vamos, então, ir para desenvolvedor. Tá vendo? Estou aqui com essa tecla aqui selecionada aqui, tá? A gente pode fazer aqui, ó, aqui embaixo, só para não ficar dúvida, tá? Clicamos aqui embaixo e vamos começar a partir daqui. Clicamos lá em desenvolvedor. Agora é só um detalhe, olha só. A gente vai clicar em gravar macros, tá? Gravar macros. Vamos definir aqui a macro. Vamos falar que é tabela 2, né? Tabela 2, tá? Vai ser Ctrl... A gente pode utilizar um número aqui também, ó, 2, tá? Então, Ctrl 2, né? Seria a tabela 2. E aqui o blá, 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 blá. Eu estou colocando blá, blá, blá aqui, mas é muito importante que vocês coloquem a descrição, tá? Agora, olha só, clicamos no OK. Opa, a tecla de atalho já deve ser uma letra, tá? Então, não pode ser 2, não. Então, vai ser o quê? U. Ctrl U, tá? OK. Então, agora, ó, a primeira coisa... Então, tá gravando, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar isso aqui, ó. Usar referências relativas. Vamos clicar aqui, ó. Clicamos aqui, ó. Primeira coisa, tá? Agora a gente vai montar aquela tabela de novo, tá? Então, a gente seleciona aqui e aí a gente seleciona lá. Como que é a mesma tabela? Sei lá, vendas, vou colocar qualquer coisa, vendas anuais aqui, ó, tá? E aí a gente seleciona tudo isso daqui, né? Vamos lá, mesclar, negrito. Aí na linha de baixo, vendedores, né? Vendedores. E aí do lado, janeiro, fevereiro, né? E aí a gente vai até dezembro. Dezembro. Só abrir um pouquinho aqui. Muito bem. Aqui a Ana, aqui o José e aqui o total. Vamos colocar tudo. Opa. Mas tá bom. Vamos colocar tudo aqui em quadro. Passou um pouquinho ali, tá? É porque eu cometi um errinho ali, mas não tem problema. Então, todo o quadro aqui vai ser o mesmo verde, a cor maior, um pouquinho menor. O vendedor aqui tem que adequar. A Ana e o total em negrito. E aqui embaixo, igual soma, né, de todo o pessoal aqui. E isso aqui estendendo para todo mundo aqui, tá? Muito bem. Isto feito, só falta agora colocar que esses valores aqui são números contábeis. E aqui o total de venda. Vou colocar aqui, ó. Mesclar, total anual. E na linha de baixo, total. Igual soma de todo mundo aqui. Eita. Igual soma, abre parênteses, todo mundo. Fecha parênteses, enter. Vamos ampliar um pouquinho isso aqui. Colocar centralizado. E vamos colocar uma borda. Pronto. Então, criamos aqui a linha, né? Então, agora a gente vem aqui. Olha só agora mais um outro detalhe, ó. Usar referências relativas, a gente clica sobre ele. E, por fim, parar a gravação. Ok? Então, é só incluir
né, logo depois de gravar macro, usar referências relativas, tá bom? Agora, olha só que bacana, né? Vamos apagar tudo isso aqui, página inicial, excluir linhas, tá, apagamos tudo, tá? Vocês se lembram? Quando a gente clicava aqui em cima, né, ele ia e copiava no lugar ali. Só que agora a gente está marcando aqui, ó. Eu quero este lugar aqui, certo? Olha só o que ele vai fazer, ó. Como que é? Ctrl U, né? Ctrl U. Ó, naquele lugar específico aonde eu cliquei é onde ele colou. Olha só para vocês terem, ó, Ctrl U de novo, ó. Ele cola de novo aqui, ó. Se eu vou um pouquinho mais para baixo, no local que eu quero, ele faz a inserção. Então essa é a diferença de usar, né, macros relativas e macros absolutas. Então, Hudson, possivelmente o seu Excel estava pegando só o formato absoluto, tá? Então, se você clicar no relativo, você vai conseguir aplicar essa formatação em qualquer lugar que você selecionar. Entenderam? Show de bola, deu certinho passo a passo. Tava fazendo junto aí, deu certinho. Beleza. Eu já vou fazer outra macro lá na 1 lá para acertar aquilo lá. Realmente tava selecionado lá, só absoluto. É isso aí. Muito bem. Fale, Fer. Olha que o meu, para variar, deu um erro estranho. Cadê? Você já colocou aqui? Essa Fernanda é estranha, né? Tudo é estranho, velho. Olha o bullying com a coleguinha. Oi, 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 estranha. Viu? Até travou meu Excel, Jesus. Aff, Maria. Nossa, que estranho. Ai, se você estivesse perto de mim, ia te beliscar. Por que estranho? Olha lá o bullying, professor. Tá sendo gravado esse bullying comigo. Cuidado, cuidado. Tudo pode ser usado contra você no tribunal. Pois é. Sabe qual que é o problema, professor? É que na quarta-feira eu passei pelo meu psiquiatra e ele tá começando a desmamar o remédio, então ele diminuiu a dosagem do remédio. Agora danou-se, vou falar mais que a boca ainda. Não, pode voltar a tomar o remedinho. Não, eu tô tomando, mas ele diminuiu a dosagem. Antes era 100 miligramas, agora é 50. Então, filho, já acorda elétrico já. Já acorda metade doidinho. Você imagina em janeiro como vai estar isso. Fevereiro. Eita, nós. Ó, no começo da aula vai estar joia. Beleza. Ah, filho, é chegar tomando um copinho na orelha e ir embora roxo. Não tem jeito. Faz parte. Gente do céu, estranho. O que eu coloco aqui? Depurar, fim, chama a polícia. O que eu faço? Ó, tem um botãozinho do lado esquerdo, acho que do seu notebook. Tem uma luzinha acesa. Aperta ele. A Laura disse assim, ó, erro em tempo de execução, 1004. Uhum. Erro de definição de aplicativo ou definição de objeto. Depurar, fim, ajuda. Socorro! Ajuda! Olha, pode ir para o fim. Vai para o fim. E vai lá em macros e deleta essa macro que você acabou de criar e que deve ter entrado aí algum comando, alguma coisa indevida nela. Era tabela 2, né? Acho que é. Mas isso, professor, só vai... Desculpa, fechei o microfone. E continua louca falando com o microfone fechado. Continua estranho, que estranho. Ai, Deus amado, é sexta, gente, é sexta. Então, e esses macros aqui só ficam nessa planilha, né? Então, é isso que eu ia falar agora, né? Então, se você quiser que ela fique disponível, né, para outras planilhas que vocês venham executar neste mesmo computador, aí, ao invés de gravar, então você vai lá em desenvolvedor, né? Pegar qualquer coisa aqui, tá? Gravar macro. Aqui, ó, ao invés de escolher pasta de trabalho, você pode escolher aqui, ó, pasta de trabalho pessoal de macros. Aí, o que acontece? Ela vai ficar dentro de uma pasta pessoal
dentro do computador, dentro do Excel aí de vocês, né? E em outros arquivos vocês vão poder então utilizar essas macros. Então vamos fazer só um exemplo aqui rápido, tá? Vamos pegar aqui, vamos gravar aqui uma macro de formatação, ó, formatacão geral, tá? Tem que dar um nome diferente, tá? Aí a gente associa aqui a tecla G, escolhe aqui, ó, pasta de trabalho pessoal de macros, né? Blá, 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 né? Blá, 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 blá. Ok. Aí a gente vai utilizar aqui, ó, referência relativa. Vamos clicar aqui em qualquer lugar aqui e vamos formatar, né? Página inicial, negrito, tamanho 20, Arial, eu quero que seja em vermelho e a letra aqui em branco, tá? Pronto. Tá joia. Vamos lá em desenvolvedor, tiro usar referências e clico aqui em parar macro, tá? Muito bem, gravamos isso. Agora, olha só, eu venho aqui, ó, clico no Excel, abrir um novo arquivo, tá? Então, um novo arquivo não é para ter aquelas macros lá, certo? Só aquelas que são gerais. Então, olha só, vamos ver se acontece aqui. Eu digito aqui um valor, 89, tá? 89. Eu venho aqui, vamos agora clicar. Lembro da tecla? Qual é mesmo? Ctrl G, né? Muito bem. Vamos ver se deu certo. Ctrl G, aí deu. Então, aqui, ó. Então, agora, ó, eu estou numa outra planilha que eu criei, né? Ou seja, não estou mais naquela planilha, mas eu estou utilizando a macro que eu acabei de criar lá, tá? E aí, o que acontece? Se vocês olharem aqui, desenvolvedor, macros, né? Então, olha só a quantidade de macros que já tem aqui, ó. Então, vejam que nós temos coisas que são específicas dentro de um arquivo, ó. Aula 14B, macros XLSMF, e aí vem o nome dela. Então, isso daqui, ó, que tem o nome de um arquivo aqui, ó, e depois vem o nome, é porque ela está restrita àquele arquivo especificamente, tá? E aqui, ó, personal XLSB, e aí a formatação. Esse personal aqui é um arquivo específico de macros dentro, né, do Excel, que ele vai gravando todas as suas macros, né, que são gerais, né, que são reutilizadas em todas as planilhas, tá joia? Então, toda vez que você ativa uma macro, ele abre este arquivo aqui chamado personal.xlsb e ele permite que você utilize essas macros que são aqui gravadas nele, tá joia? Então, é assim que eu faço essas duas definições e também as macros relativas e absolutas e a gravação de macros. Ufa! Gente, muito bom estar aqui com vocês, agradeço, né? E desejo aí um excelente final de semana para vocês, né? E nos vemos na próxima quarta-feira.